Tudo bom, pessoal? Estamos aqui mais uma vez, continuando nesse bloco de unidades que fala sobre o Present Perfect. Já tivemos 3 unidades e agora a segunda metade desse bloco de unidades é uma série, uma sequência de 3 unidades que vai falar das correspondências, semelhanças e diferenças entre o Present Perfect e o Simple Past, tá bom? Então vamos começar aqui pela unidade 19. Unit 19, I have done, present perfect, I did, simple past. O autor começa propondo, gente, uma sequência de situações para a gente poder entender um pouco mais do teor, da natureza do present perfect. Unidade após unidade, esse autor, o Raymond Murphy, ele está sempre propondo o seguinte: no present perfect, existe uma forte conexão entre uma ação que acontece no passado e algum resultado, algum efeito no presente, tá bom? E é o que nós vamos ver nessas duas situações aqui. Primeira, his car is dirty, o carro dele está sujo. He is washing his car, ele está lavando o seu carro. Por fim, he has washed his car, ele lavou, tem lavado, lavou o seu carro. His car is clean now. O carro dele está limpo agora. Portanto, o que nós temos aqui nessa frase? Uma ação no passado com um efeito no presente. Qual é a ação? Ele lavou o carro. E o efeito no presente? O carro dele está limpo agora. Temos aqui agora, gente, uma segunda situação. Vamos ver. They are at home. Eles estão em casa. They are going out. Eles estão saindo, é o segundo momento. E por fim, they have gone out. Eles saíram, ou seja, they are not at home now. Eles não estão em casa agora. O que nós temos agora? Novamente, uma ação, um fato que acontece no passado, eles saíram. Com um efeito no presente, eles não estão em casa agora. Tudo bem? Então, em linhas gerais, é disso que trata, e eu falo isso mais uma vez, talvez eu esteja sendo até redundante, é disso que trata o Present Perfect. Ações no passado com uma ligação, com um efeito, um resultado no presente. Beleza? Bom, agora vamos ver, pessoal, vamos colocar aqui Present Perfect versus Simple Past. Vamos começar a ver as diferenças e semelhanças entre esses dois e em que momento, num contexto de uso, vamos dizer assim, de uma fala não muito policiada, num contexto de uso despreocupado, informal, você poderia usar o Simple Past ou o Present Perfect independentemente, tá? Vamos ver aqui então. We use the present perfect. He has washed. They have gone, for an action in the past with a result now. Nós usamos o present perfect, ou seja, sujeito, verbo have como auxiliar e particípio do verbo principal, para uma ação no passado com um resultado agora, no presente, tá? Vamos ver exemplos de frases aqui que demonstram isso. I've lost my passport. Eu perdi, tenho perdido, perdi meu passaporte. Qual é o resultado? I can't find my passport now. Eu não consigo encontrar meu passaporte agora, tá? Where's Tiffany? Onde está Tiffany? She's gone to bed. Ela foi, tem ido, tá vendo? Eu estou o tempo todo traduzindo ao pé da letra e colocando a tradução mais acertada para o contexto, para a gente poder entender o teor desse tempo verbal. Ela tem ido, foi, ela foi para a cama. Qual é o resultado no presente? She is in bed now. Ela está na cama agora. We've bought a new car. Nós compramos um carro novo. Essa ação aqui que acontece no passado, mas com um efeito no presente. Por isso, present perfect, o tempo verbal mais adequado. Qual é o resultado? We have a new car now. Nós temos um carro novo agora. Então, o tempo todo no Present Perfect, você vai perceber essa ligação entre passado e presente. Essa é a essência desse tempo verbal, como nós já vimos, tá? Vamos ver mais algumas frases aqui.
Rachel has a headache because she hasn't taken her medicine. Rachel está com dor de cabeça porque ela não tomou seu remédio. Bob is on vacation. Bob está de férias. Oh, where has he gone? Onde ele foi? Onde ele tem ido? Foi. Onde ele foi? Have you met my brother? Or should I introduce you? Você tem conhecido, conheceu meu irmão? Ou eu devo te apresentar? I was a very slow typist in college. Eu era um digitador, alguém que digitava, datilografava, que digitava muito lentamente na faculdade. But I've gotten faster. Mas eu me tornei, tenho ficado, me tornado, me tornei mais rápido. Tá bom? Chegamos agora, gente, na grande questão do uso. Há momentos em que é aceitável você usar o simple past no lugar do present perfect. Que momento é esse? Quando você tem uma ação no passado sendo mencionada na frase e, primeiro, essa ação na frase, a pessoa que enuncia não diz quando a ação aconteceu, portanto eu não posso dizer que é uma ação concluída num momento específico no passado. Segundo, quando há um efeito sobre o presente. É o uso mais adequado? Bom, num contexto de uma fala não policiada, informal, descontraída, despercebida, tudo bem. As pessoas falantes da língua inglesa no mundo inteiro fazem isso, tá certo? Porém, se eu quiser, de uma maneira mais formal e seguindo a norma padrão, seguindo a natureza de cada um desses tempos verbais, se você não menciona quando a ação aconteceu, é mais recomendável, se você quiser soar mais formal, mais de acordo com a gramática, é mais recomendável usar o present perfect no lugar ao invés do simple past. Repito, é possível você usar o simple past no lugar do present perfect, ou um ou outro. Em que situações? Ora, quando você tem na frase uma ação que acontece no passado e nessa frase não se menciona quando a ação aconteceu. Segunda característica em que isso é possível, segunda situação em que é possível usar o simple past no lugar do present perfect. Quando há uma ligação entre a ação no passado e um efeito no presente. Porém, e essa é a grande questão, dentro dessa situação, seria mais recomendável, seria mais acertado, de acordo com a gramática, usar o present perfect e não o simple past. Porém, a gente está falando de contextos variados de uso da língua. E a gente não pode negar que esse é um fenômeno linguístico. Falantes da língua inglesa que empregam o simple past no lugar do present perfect, tá certo? Mas somente nessas condições, quando não se menciona quando a ação aconteceu, beleza? Porque a partir do momento em que na frase é mencionado por meio de uma expressão de tempo quando a ação acontece, ou seja, quando você tem uma ação concluída num passado específico que você consegue mencionar na frase, aí você precisa necessariamente usar o simple past, tá bom? E não o present perfect. Vamos ver exemplos aqui de frases em que você poderia usar tanto present perfect quanto simple past. Vamos ver. Usually, you can also use the simple past, he washed, I lost, in these situations. Ou seja, geralmente você pode também usar o simple past nessas situações. Situações em que, falo pela terceira vez, não se menciona quando a ação aconteceu e é possível estabelecer uma conexão entre o passado com o efeito no presente. Beleza? Vamos ver. Where is your key? Onde está a sua chave? I've lost it. Eu a perdi. Or I lost it. Eu a perdi. Perceba? Eu poderia usar tanto present perfect quanto simple past. Por quê? Porque não se menciona quando a ação acontece. E existe essa ideia, essa natureza do efeito da ação no passado sobre o presente. Que no caso aqui seria não conseguir encontrar a chave. Segunda, is Peter here? O Peter está aqui? No, he's gone home. Ou então, he went home. Ou seja, ele foi para casa. É a tradução dessas duas aqui, tanto no present perfect
quanto no simple past, tá? Então, nesses casos, você vê pessoas falantes da língua inglesa o tempo todo usando o simple past, quando, talvez mais acertadamente, seria recomendável usar o present perfect, justamente por não se mencionar quando a ação acontece. Terceiro exemplo, we've bought a new car, ou we bought a new car, ou seja, present perfect ou simple past, tá bom? Agora, o que vai ser o último tópico desse capítulo, dessa unidade. Se você tem um passado concluído, um tempo concluído e um tempo, um momento no passado que é mencionado na frase, ou seja, menciona-se, explicita-se quando a ação aconteceu, aí você não pode usar um ou outro. Não, você não tem essa opção, essa possibilidade. Você precisa usar o simple past, sempre que se menciona quando a ação aconteceu. O que em inglês a gente vai estar chamando de finished time, um tempo concluído, tá bom? Sem uma ligação, sem um efeito no presente. Ele está lá encerrado, no passado. Vamos ver aqui. I lost my key yesterday. Olha aqui, ó. O que determina a obrigatoriedade do uso do passado e não do present perfect é esse marcador de tempo aqui, ontem. E não I have lost. Se você dissesse I have lost, seria um erro. We bought a new car last week. Nós compramos um carro novo na semana passada e não we have bought. Aqui, nesses dois casos, gente, são exemplos em que não se admite o uso do present perfect. Por quê? Porque menciona-se quando a ação acontece. É o que, nas palavras do próprio autor, é chamado de finished time. Ou seja, we use only the simple past, not the present perfect, with the finished time. Nós usamos apenas o passado simples e não present perfect com um tempo terminado, concluído. Ou seja, ontem, semana passada e por aí vai, tá? E o que vai determinar isso na frase é a presença dessas expressões de tempo que indicam quando a ação começa e termina. Ela tá lá, circunscrita, dentro daquele recorte de tempo, tá bom? Bom, essa foi a primeira das 3 unidades, né, da segunda metade desse bloco de unidades, que vai tratar de semelhanças e diferenças e particularidades do present perfect e do simple past. Porque em alguns momentos a gente tem a impressão de que esses tempos verbais querem dizer a mesma coisa, mas não é bem assim, tá bom? Então, concluímos essa unidade e até a unidade 20.